Pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui, né, uma retificação aqui desse espelho. E aí, para poder tornar ele tirando um pouco mais das imperfeições, dando um acabamento final. Esse violino aqui ele já foi, tá polido, tá limpinho, enfim. Eu não quero sujar ele, né? Então agora, o que que eu vou fazer aqui? Para poder evitar que suje, eu vou botar aqui de forma bem simples mesmo, uma sacola, tá envolvendo ele aqui. E aqui eu vou poder trabalhar esse espelho aqui sem ter o prejuízo aqui de ficar sujando o instrumento. Tem pessoas, tem violinos que às vezes esse espelho aqui ele não é de ébano, ele é às vezes é uma madeira pintada, enfim, uma madeira simples aí, é uma madeira que vem com tinta mesmo. E aí fazendo esse trabalho de retificação aqui do espelho, você vai acabar perdendo a tinta, né? Fica descolorido, né? Fica estranho. Então, para poder retornar o músico, muitas vezes você tem que realmente vir aqui e dar uma mãozinha de tinta com spray aqui, com spray principalmente brilhante, né, para poder entregar para a pessoa esse espelho aqui, novamente pretinho, pintadinho, bonitinho, enfim. E aí também nesse processo de pintura, vale a pena também estar usando esse tipo de processo aqui, tá? Para não prejudicar. E quando envolve pintura, aí nós pegamos aqui, colocamos, né, aqui isolamos também essa parte aqui com uma fita crepe, alguma coisa aqui que não venha ter um contato, né? Não venha pintar as demais partes do violino. Não é o caso aqui, eu não vou fazer isso aqui, não vou usar tinta, não vou usar nada, mas caso você use tinta, né, proteger também a voluta também, né? E aqui, como é um espelho que a madeira é naturalmente preta, né? Não vai ser trabalhado tinta aqui. Eu vou trabalhar com essas lixas aqui, eu vou ter aqui, ó, a lixa 600, a lixa 1200 e aqui tem a lixa 400. Eu vou começar com essa lixa 400 aqui e depois eu vou dar o acabamento final com as demais lixas, né? Aqui eu posso fazer com a lixa 400, eu posso vir aqui e fazer esse trabalho, né? Não é interessante ficar o tempo inteiro fazendo no mesmo lugar esse movimento, porque eu posso criar desnivelamento desse espelho e criar uns certos buracos que vai dar interferência ali na hora do músico tocar. Então, assim, fazer essas passagens assim de um lado para o outro, assim, de uma forma que não venha criar esses espaços de desníveis, né? Não preciso ficar aqui fazendo isso durante muito tempo, até porque essa lixa aqui é a lixa introdutória, né? Vão vir outras lixas aqui, então ela não vai ser o acabamento final. Passando a lixa 400 aqui, sem uso de água, sem uso de óleo, nesse momento inicial aqui. Ah, mas de forma alguma eu posso fazer um movimento só? Não, em alguns momentos você vai realmente fazer esse movimento, mas o interessante é que você faça um movimento de ida e volta aqui, ó, né? Fiz isso, aí o que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui com um pouquinho de óleo, né? Pode ser qualquer tipo de óleo, pessoal. Pode ser óleo mineral, pode ser até o óleo Singer aqui de máquina. Aqui eu tenho um óleo de copaíba também que eu gosto de usar. Mas enfim, se você não tiver aí um óleo mineral, né? Que, que eu gosto bastante também de usar aqui, você pode estar usando qualquer um desses óleos aqui, que é simplesmente para dar um acabamento. Isso não vai ter finalidade sonora nenhuma, tá? É só um acabamento simples, né? E aí vou usar aqui o de máquina aqui, que tá mais fácil aqui para a produção do vídeo aqui. Já tá aberto já, enfim. Vou vir com a lixa 600 aqui e vou começar novamente esse trabalho. Se você que é músico, mas também tem essa curiosidade, esse interesse na luteria,
né, tá vendo esse vídeo já consegue fazer, montar, desmontar o instrumento e quer melhorar aí, às vezes, o seu espelho aí, né, o espelho do instrumento, de uma forma que ele fique um pouquinho mais... que a resposta dele melhore, porque isso aqui ajuda muito a melhorar a resposta do dedilhado aqui, na hora de tocar, né? Um espelho assim que esteja bem, de uma forma bem escorregadia. Então, isso daqui é muito importante. Trabalho contínuo. Ah, quanto tempo que eu vou ficar fazendo isso aqui? Não tem uma média assim de tempo ou de quantas passagens aqui. Eu vou sentindo que o espelho ele vai ficando um pouco mais liso, né? E aí é a hora de eu estar mudando de lixo. Por fim aqui, mas no geral aqui, isso não vai mais que 5 minutos aqui, esse trabalho, tá bom? É uma coisa assim, relativamente rápida. Vou até diminuir o tamanho dessa lixa aqui. Não precisa ser uma lixa muito grande, só o suficiente aqui para dar a espessura do espelho. Como eu estava falando, né? Você que é músico e não compreende às vezes também o porquê que é interessante o espelho estar retificado. Bom, algumas notas, né, elas vão depender, a responsividade do seu instrumento vai depender justamente desse espelho aqui estando reto, né, o mais plano possível, que aí quando o músico, né, músico de intermediário aí, a um músico de alta performance, quando você está tocando, você sente a resposta do violino. Às vezes um músico aí iniciante, um estudante nas fases iniciais não vai ter tanta percepção, mas quando você chega num certo nível assim, você sente que a resposta às vezes pode estar sendo prejudicada. Se aqui você tem buracos, aqui você olha para o espelho, né? Quando você coloca assim e faz uma análise, você vê que de tantas vezes o músico tocar e pressionar uma corda aqui, isso vai desgastando apenas num ponto, e isso dá até às vezes um tracejado na hora de tocar uma determinada nota. E às vezes o músico pensa que tem que trocar cavalete, que tem que mexer na alma, que tem que mexer em algumas outras partes do instrumento, e às vezes tudo aqui se resume ao espelho. Então por isso que é interessante a gente fazer esse trabalho aqui e dar uma atenção a isso, para esse espelho ele tá retificado e de uma forma bem coesa aí, plano, né? E isso vai repercutir aí na performance do instrumento. E às vezes a gente, quando fala em manutenção de violinos, tem gente que às vezes não se atenta a essa parte do espelho. Acha que vai resolver trocando cavalete, trocando corda, trocando tudo, mas essa parte em si às vezes não é observada. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar tão extenso, vou vir aqui também aqui, ó, na pestana. Vou passar um pouquinho aqui, ó, dando um acabamentozinho. Não vou usar uma lixa muito grossa aqui, também para poder não tirar, né, as marcações aqui das cordas, tá? E é isso. Para finalizar, vou tirar o excesso aqui com um paninho, uma flanela, qualquer coisa que me permita aqui fazer essa limpeza.
e tirar os excessos aqui da sujeira que foi gerada aqui, ó. Isso aqui é resto de madeira que não pegou no instrumento porque justamente porque eu protegi ele. A sacola aqui tá suja, bem suja, mas o instrumento em si foi preservado. Vou limpar minha mão aqui antes de tirar. Ó, lisinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E até uma próxima aí, mostrando mais curiosidades aí sobre cuidados com seu instrumento e curiosidades da loteria.